continuar louvando a Ele, adorando a Ele, exaltando a Ele. E eu estou muito feliz, irmãos, porque o Senhor tem nos dado o Senhor tem permitido que a igreja não pare. Você que parou tudo para louvar a Deus, para adorar a Deus, seja muito bem-vindo, e que Deus possa continuar a cada dia, a cada momento, falar, que Deus possa tocar aonde você estiver nesta noite, em o nome de Jesus. Ontem à noite eu fui no supermercado fazer uma compra com minha esposa, comprar algumas coisas, e a sensação que eu tive, irmãos, é aquela sensação estranha, onde as pessoas estão assim, parece que meio assustadas, as pessoas inseguras, e como aquele medo, como que se as pessoas estivessem se preparando para algo pior. Mas eu quero te dizer nessa noite, que Deus nessa noite, Ele não tem uma palavra de morte para você, Deus não tem uma palavra de doença, Deus tem uma palavra de vida, Deus tem uma palavra de saúde, Deus não tem uma palavra para você nessa noite de pobreza, Deus tem uma palavra de prosperidade. E é por isso que eu creio, irmãos, que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E hoje, conversando com alguns irmãos, pastores no grupo da liderança da igreja, e nós ali compartilhando algumas coisas no grupo, foi uma conversa muito preciosa, onde cada um compartilhou algo daquilo que Deus tem falado. Nós temos orado nesses dias, acordado nas madrugadas, orando em unidade com os pastores também, nessa cidade de Tailândia, clamando por nossas vidas, clamando pelo nosso estado, pela nossa nação, clamando pelas demais nações, continentes dessa terra. E hoje foi um momento muito especial, onde nós compartilhamos. E eu queria chamar aqui agora, quero chamar os pastores aqui, bem rapidinho, o pastor Nilviano, o pastor Paulo, Felipe, pastor dos jovens. Eu queria que o irmão Jota viesse aqui também, o Josias, para a gente bater um papo aqui, coisa rápida, mas daquilo que Deus tem falado com cada um, irmãos. E chego para cá, pastores. Então hoje foi um dia assim, um domingo, tempo tranquilo, tempo de estar em casa. E eu confesso que nesses dias de oração, Deus tem assim nos despertado. E hoje foi um dia muito especial, mesmo sem podermos estarmos muito juntos, nos abraçando, pegando a mão. Mas o abraço agora é assim, pastor? É só. Mas Deus tem movido em nosso meio. Deus tem movido em nosso meio. E nós compartilhamos sobre algumas coisas. Ontem teve um culto bem precioso, o culto da Aliança Jovem, onde o Felipe estava aqui direcionando, a Marcela trouxe uma palavra. E Deus tem falado conosco. Mas eu quero saber aqui dos pastores, começar com o pastor Nilviano. Nesse tempo, pastor, de insegurança, de às vezes aquela indecisão, às vezes até o medo, mas eu creio, quando nós estávamos cantando aqui, declarando: Senhor, te busco, te amo, nós não somos profetas, pastores de caos, eu creio que nesse tempo onde temos ouvido e visto tantas mensagens também, mas o que nós podemos entender, pastor? E fale um pouquinho do que Deus tem falado com você. Graça e paz, igreja do Senhor. Graça e paz, igreja que está nessa hora reunida nas casas. Eu entendo que em meio a tudo isso que nós estamos passando, nós temos que ter sempre aquilo que move o nosso coração, que é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. É um tempo novo, é algo novo, é algo que nós sabíamos através das Escrituras que iríamos como igreja passar. Mas nós não podemos nos amedrontar, viu, cristão? Esse momento não é momento para medo. Nós temos que ter cautela, cuidado, mas medo jamais. Temor jamais. Porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é algo que o Senhor está permitindo. E nós sabemos que nós vamos romper como igreja do Senhor. As portas do inferno não vão prevalecer. Hoje é um momento para você, pai de família, estar reunido com a sua família. Eu sei que muitos pais não têm essa oportunidade, como estão tendo agora, de tirar um tempo precioso em sua casa,
com a sua esposa, primeiramente, e com seus filhos. Os filhos estão tendo o privilégio de terem seus pais hoje em seus lares. Então aproveite esse momento, que será breve, em nome de Jesus. Aproveite esse momento para criar algo novo em seus lares. Que seja um momento de intimidade com seus filhos, ensinando-os na palavra do Senhor, inculcando em suas mentes a palavra do Senhor, expressando a eles o poder que há na palavra do Senhor. Crie também um tempo de qualidade na presença de Deus. Eu sei que muitos já aceitaram a Cristo, já entregaram suas vidas ao Senhor, estão dentro da igreja, amam a Deus, mas por conta do meio secular, do trabalho, da corrida, muitas das vezes não tem tempo para gerar uma intimidade com Deus. E esse tempo agora Deus está lhe dando. Então busque a presença de Deus, busque a resposta do Senhor, leia a palavra, busque a palavra. E eu também sei que muitos que nunca ouviram falar de Deus, hoje estão ouvindo falar de Deus, como agora, nesse momento. Eu sei que você está sendo alcançado aí no seu lar. E eu quero dizer algo para você: não é tempo de temer, é tempo sim de se arrepender, entregar a sua vida a Cristo Jesus, e Ele trará a alegria em vez do temor no seu coração. Amém? Glória a Deus, pastor. Então, tempo mais da família, estar junto, ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir o Felipe. Felipe é o pastor de jovens, tempo também é onde a juventude distanciada de Deus, e agora talvez, Felipe, muitos dos jovens sem poder estar, junto com seus amigos, ou muitos também que ainda não conheceu o amor de Jesus, sem poder estar nas baladas, nas festas. O que você tem a dizer para esse tempo, para essa juventude, para a igreja de Jesus também, meu filho? Amém. É um tempo bastante difícil, né? Um tempo difícil para os jovens, para as famílias, né? Temos visto que essa situação tem abalado o mundo inteiro. Então, o conselho que eu posso dar? Primeiramente, quando nós vimos uma situação dessa, não tem como nós não olharmos para Deus. Seja jovem, seja pai, mãe, família, nós precisamos buscar em Deus. E para nós entendermos o coração de Deus, a ação de Deus, não tem como ser em outro lugar senão na palavra do Senhor. A Bíblia fala que o meu povo perece por não conhecer a palavra, e nós precisamos buscar a Deus na palavra, buscar as respostas do Senhor na palavra. Então, como o pastor Niviano falou, é um tempo de você ter mais tempo em casa. Você precisa ser sábio, como eu falei ontem, né? Jovem, seja sábio com o seu tempo, não gaste o seu tempo só em jogos, em distrações, assistindo séries, filmes, coisas que não vão somar em nada dentro de você, mas seja sábio e gaste o seu tempo com aquilo que vai edificar e vai trazer esperança para a sua alma e seu espírito, que é na palavra de Deus, que é lendo um livro edificante, que vai te aproximar da comunhão do Senhor, né? É fazendo culto ali nas casas. Então é na palavra. E nós sabemos que o Deus que age em todas as coisas, nós vemos na história de Israel, nós vemos na Bíblia contada que Deus muitas vezes Ele teve que enviar a angústia mesmo em meio ao seu povo. Para o quê? Para que o povo em meio à angústia pudesse buscar ao Senhor. Nós temos vivido numa geração idólatra que tem colocado Deus em segundo plano, e muitos até que acreditam e dizem amar a Deus, mas nos seus dias Deus não se faz presente, porque existem outros ídolos reinando na sua vida. Então é o tempo de nós nos arrependermos, é o tempo de nós olharmos para o alto, para Deus, e de lançarmos fora os nossos ídolos, e de realmente colocar Deus no lugar que é devido, que é o primeiro lugar no nosso coração. Não tem como nós olhar para essa situação de uma forma natural e achar que somente foi um vírus que surgiu lá na China e por um acaso se espalhou no mundo. Não, nós temos que olhar e ver a mão de Deus e clamar pela ação e pela misericórdia do Senhor. Todas as vezes que isso aconteceu na palavra, que o povo foi angustiado, aflito, atribulado, e o povo ele se arrependeu e teve uma atitude prática de lançar fora os seus ídolos e de clamar ao Senhor, Deus ele moveu, ele levantou a solução para o problema,
Então, não existe outra solução senão colocar Deus no seu devido lugar, no primeiro lugar da nossa vida, dos nossos dias, né, e clamar por socorro, porque Ele tem a resposta e a solução para esse problema. Glória a Deus. Deus em primeiro lugar, mais do que nunca, sempre. Amém. Nós vamos ouvir um pouquinho o pastor Paulo, pastor Paulinho. Pastor Paulinho, hoje nós conversamos um pouco, e hoje ele chorou muito, irmãos, porque coração de pastor, de poder estar vivendo esse tempo. Ontem foi o meu dia que eu chorei muito, hoje foi o dia dele, mas Deus falou, né? E eu queria que o pastor Paulo também desse uma palavra a respeito desse tempo, né? Como é que é isso? A igreja está com as portas fechadas, as cadeiras, os bancos estão vazios, né? A igreja presencial. Mas pastor Paulo, o que você tem a nos dizer para essa igreja que hoje está em casa, te ouvindo, adorando a Deus, e para esse tempo? Graças e paz, povo de Deus, boa noite a todos. Amado, como tudo aquilo que já foi falado nessa noite, né, como o pastor falou, o templo físico está fechado, não é muito confortável, mas eu sei que a igreja que somos nós estamos vivos, nós estamos abertos, amém, no nome poderoso de Jesus. Queridos, e diante de algo grandioso que Deus quer fazer, né, sempre vem uma crise, sempre vem uma tempestade, mas eu tenho grandes expectativas para aquilo que o Senhor fará nesse tempo em nossas vidas, amém? Então o que eu quero te dizer para você que nos assiste nessa noite, né, se prepare, esteja pronto para aquilo que Deus vai fazer através de você, porque você é a igreja, nós somos a igreja, e a palavra de Deus fala que nós somos a resposta para esse tempo, para esse mundo. Queridos, então existem muitas pessoas desesperadas, existem muitas pessoas que estão aflitas nesse momento, mas a palavra de Deus fala em Colossenses 1:27, que Cristo em vós é a esperança da glória. Então nós precisamos ser a resposta para esse tempo nessa terra. Então eu quero te aconselhar, busque mais, ore mais, leia mais a palavra, se entregue, se derrame diante do Senhor, porque através do nosso clamor, através do posicionamento da igreja, Deus irá fazer grandes coisas em nosso meio, amém? Então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, não se desespere, estamos debaixo de uma palavra profética, um ano de viver coisas novas, e eu quero deixar a palavra de Romanos 12:12, né? Alegrai-vos na esperança. Nessa noite eu quero te dizer, alegre-se em Jesus, seja paciente no meio da tribulação e perseverai na oração, e eu creio que nós iremos nos alegrar com tudo aquilo que o Senhor irá fazer no nosso meio. Fique na paz. Amém, pastor, glória a Deus. E vamos ouvir o nosso irmão Josias, nosso Jotinha querido. E o Jota, ele é um apaixonado por Jesus, um levita. Jota é líder do ministério TIM aqui da igreja. Tem uma geração, Jota, que hoje precisa, né, de ter essa essência de Jesus. São os adolescentes. O irmão Josias é pai, já é avô, e eu sei que ele já tem visto acontecer muitas coisas no decorrer da caminhada cristã, mas esse tempo, Jota, o que você pode falar para a igreja de Jesus, para essas famílias ou para esses adolescentes? Deus nessa história, como é, o que nós podemos esperar, né, daqui para frente, ou posicionar como família, e olhando para Jesus e sem às vezes reclamar ou murmurar. O que você pode nos dizer, nos acrescentar, homem de Deus? Amém, graças e paz, igreja do Senhor. Eu falava esses dias no grupo da igreja que o evangelho ele é imutável, né? Mas as estratégias da igreja ao longo do tempo foram as mais diversas. Não é à toa que a maioria dos países já ouviram falar de Jesus, porque a igreja, em alguns casos as pessoas se vendem, os casos moravianos, né, para poder alcançar outras pessoas e falar de Jesus. Em alguns lugares as pessoas se reúnem em subterrâneos, como é o caso da China, né, para falar de Jesus, para compartilhar, e o Estado persegue, e se encontrar, fuzila e paredões. Então, assim,
ao longo da história da igreja, o evangelho nunca teve uma vida fácil, né? Nós somos privilegiados no Brasil e quando nós nos deparamos com uma situação como essa, né, a gente louva a Deus porque, embora tenhamos uma liberdade restrita hoje, mas ainda é um caráter provisório. Daqui um dia nós estaremos voltando, no nome de Jesus, com mais força, porque é assim que acontece ao longo da igreja. Todas as vezes que a igreja passou por alguma opressão, ela sempre cresceu mais, né, e ela sempre veio com mais força. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos adolescentes da Aliança Team, né? Ao longo desse tempo nós temos falado, compartilhado a palavra, trazido alguns direcionamentos, e eu falava a respeito disso. Nossos pastores têm nos ensinado ao longo dos anos, ao longo dos tempos aqui na igreja de Tailândia, e hoje é o momento de nós estarmos hibernados em casa, só usando dessa reserva de aprendizado ao longo desse tempo. E eu acredito que os adolescentes, por todo esse aprendizado que eles trazem, essa bagagem de aprendizado, é tempo de nós estarmos na nossa casa, como adolescentes, sendo influência aos nossos pais, fazendo culto doméstico. Tudo aquilo que nós temos aprendido ao longo desse tempo, a gente vai estar compartilhando com eles, trazendo eles ao entendimento daquilo que nós temos aprendido nesse tempo, né? E não vamos ficar paralisados enquanto estamos em casa, pelo contrário, né? O reino, a igreja somos nós, e isso será expandido mesmo em casa, a partir de casa. As redes sociais é um campo aberto para nós evangelizarmos. Nós somos prova disso nesse momento. Então que Deus nos traga graça nesse tempo, compreensão, obediência, subordinação ao Estado, às determinações do Estado, como nós estamos fazendo, para que o resultado disso, eu tenho certeza que será o crescimento da igreja em Tailândia e a expansão do reino de Deus no Brasil e em outras nações, no nome de Jesus. Glória a Deus, amém, meus irmãos. Quero agradecer aqui aos pastores, irmão Josias, por essa palavra abençoada para nossas vidas, para a igreja que está em casa. Deus abençoe, meus irmãos, amém. Glória a Deus. Nós temos avisado sobre a programação da igreja, irmãos. Nós teremos nossos cultos online, as lives aqui, no domingo às 19 horas. Cremos em Deus, que será só até o final do mês, agora até o dia 3 de abril, nós estaremos retornando. Assim é a nossa esperança, assim nós temos orado e crido que vai passar bem rápido, já está passando. Mas enquanto isso, nós estaremos reunidos na quarta-feira às 19h30, o culto acontecendo, culto de ensino. Quinta-feira às 19h30, culto da Aliança Team, com o Josias, a irmã Irã, a turma deles, a equipe deles. É um culto que vale muito a pena a família parar para também adorar a Deus, ouvir o que esses adolescentes têm feito, uma palavra que tem sido liberada para a vida deles. E essa galera dos teens que estão em casa, se preparem, quinta-feira Deus tem uma palavra para o teu coração, tem algo tremendo para a sua vida. E teremos também no sábado, né, a Aliança Jovem, e ontem foi o nosso primeiro culto online aqui com o Felipe e esses irmãos que têm servido aqui a Deus. A Aliança Jovem tem sido bênção de Deus, então vamos estar trabalhando dessa maneira. As células, irmãos, nós vamos amanhã vamos testar um aplicativo. Estaremos fazendo isso junto com a primeira célula, que é a célula da liderança da igreja, e tudo ocorrendo bem, eu creio que vai ocorrer. Nós vamos passar para os irmãos, informar, para vocês poderem também se reunirem com as suas células, com o aplicativo, né, online também, mas todos juntos, se vendo, até 40 pessoas, tá bom? Nós vamos passar para os irmãos. E caso contrário, cada um vão fazer seu culto familiar em casa e ficar livre nesse tempo, ok? Para a glória de Jesus. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero ministrar, falar algo do teu coração, aquilo que Deus tem colocado aos nossos corações. Eu sei que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu sei que você está aí nos ouvindo, mas Deus tem uma palavra para o seu coração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que está em casa. Dá tempo ainda você tomar uma águazinha rápido, mas não sair aí da sala, o quarto, ou mesmo se você estiver com o seu aparelho celular, você pode até caminhar com ele, né? Mas preste atenção, pare um pouquinho, para que Deus possa falar contigo. Quero dar um abraço
ao meu amigo, irmão, deixar um abraço a ele, pastor Walter, que nós amamos muito. Ele estava conosco há pouco tempo. Se estiver ainda, pastor, um abraço grande na sua vida, pastora Rosângela, sua família, e essa igreja preciosa aí de Ulianópolis. Que Deus os abençoe, que Deus os faça prosperar nesse tempo em Ulianópolis, no nome de Jesus. O pastor Rafael, aqui no início do culto, falou sobre unidade. Esse é um tempo de unidade, esse é um tempo onde o reino de Deus precisa, irmãos, necessariamente sermos intencionais mais nisso, onde nós vamos estar mais juntos, não fisicamente, mas espiritualmente, mas em oração, também usando daquilo que a tecnologia pode nos oferecer. Então é unidade, irmãos, é oração, é a igreja de Jesus nessa cidade, são os pastores, são cada ovelha, cada membro, amando a Deus, louvando a Ele, orando, estando em concordância com a vontade de Deus, e que se cesse logo esse tempo, para que possamos continuar. Abra sua Bíblia, queridos, no livro de Esté, capítulo 2. Esté, capítulo 2, a partir do verso 4. Amém? Esté, capítulo 2, verso 4, diz assim a palavra: a moça que mais agradasse os olhos do rei seria conduzida à posição de rainha e ocuparia o lugar que fora de Vasti. Essa proposta muito agradou ao rei, e ele determinou que se colocasse essa ideia em execução. Entre mentes, nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mardoqueu, filho de Simei e bisneto de Quis, vivia na cidade de Suzã. Ele havia sido levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre todos que foram presos e conduzidos ao cativeiro, juntamente com Jecomias, Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu era pai de criação de sua prima Radassa, também conhecida como Esté, e em persa, pois ela não tinha pai nem mãe. Esté era uma moça muito bonita e atraente, e Mardoqueu a havia trazido para sua casa depois da morte de seus pais, e a tratava com todo carinho como filha. Assim que a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas jovens virgens foram conduzidas para a cidade de Suzã e confinadas a Hegai. Esther também foi levada para o palácio do rei e colocada sob os cuidados de Hegai, responsável pela casa das mulheres. E Esther agradou sobremaneira os olhos do rei. Verso 10. Contudo, Esther não havia revelado a qual povo e família pertencia, pois Mardoqueu a havia proibido de falar sobre isso. Todos os dias Mardoqueu passava diante do pátio da casa das mulheres, o harém, para saber notícia de Esther, se ela estava bem e tudo quanto lhe acontecia. E chegando o momento de cada moça vir se apresentar diante do rei Xerxes, depois de tratada de acordo com todas as prescrições de boa alimentação e embelezamento para as mulheres do harém, cuja duração média era de 12 meses, 6 meses com óleo de mirras e 6 meses com perfumes e cosméticos. Então a moça era encaminhada à presença de Xerxes e recebia tudo o que desejasse, levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei. Ao pôr do sol, a moça era conduzida ao palácio e de manhã retornava para outra ala do harém, que ficava sob os cuidados de Zargás, o oficial do rei responsável pela proteção e supervisão das concubinas. E a moça não voltava mais ao rei, a não ser que ele se agradasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Quando chegou, portanto, a vez de Radassa, Esté, filha
de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada, além daquilo que Hegai, o oficial responsável pela casa das mulheres, lhe havia sugerido. Esther causava boa impressão, logo à primeira vista, a todos a quem era apresentada. Então ela foi encaminhada à presença do rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, entre dezembro e janeiro, no 7º ano do seu governo. E o rei se apaixonou por Esther e a amou mais do que todas as mulheres do seu harém. E ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Por isso ele decidiu colocar sobre a cabeça de Esther a coroa real da Pérsia e a constituiu rainha em lugar de Vasti. Vamos orar, irmãos, ore comigo. Papai querido, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por esse dia, pela tua paz, a tua graça, pelo teu amor que tem nos alcançado. E eu oro nessa hora, Pai, por essa palavra lida. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão nos assistindo, que estão ouvindo nessa hora a tua palavra. Eu peço graça ao Senhor em minha vida e peço que o Senhor visite o lar de cada pessoa, aonde cada pessoa estiver agora, seja na sua casa, seja no hotel, seja em qualquer outro lugar, mas que o doce Espírito possa visitá-los e ministrar o coração de cada um. Deus nos abençoa, Pai, e fala conosco nessa noite, em o nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a palavra que Deus colocou ao nosso coração nesses dias, nós estivemos na sexta-feira à noite, com alguns irmãos ali no Ministério Ágape, orando com os pastores no encerramento de um propósito, de uma campanha de oração, por essa situação do Brasil e do mundo, clamando a Deus, buscando a Deus. E o conselho de pastores foi convidado, nós estávamos ali com alguns pastores, orando, clamando em unidade. E quando o pastor daquela igreja, o pastor André, ele deu alguma palavra e ele falou algo a respeito do propósito deles, do que eles estavam lendo e meditando sobre o livro de Esther, sobre a vida de Esther. E naquela noite Deus falou comigo, e eu entendi, irmãos, que essa era a palavra que Deus gostaria que eu ministrasse a sua vida nessa noite. Por isso, abra seu coração, seu entendimento, e deixe o Espírito de Deus falar com você. Enquanto eu estiver falando aqui, enquanto eu estiver ministrando, mas que o Espírito Santo visite, doce Espírito Santo visite, esteja presente no lado de cada pessoa, na vida, no coração, e que a tua palavra, Pai, possa germinar e possa produzir frutos nessa noite. E o tema que o Senhor nos deu para essa palavra, irmãos, é esse: quem sabe se não foi para esse tempo? Eu quero repetir essa frase para você: quem sabe se não foi para esse tempo? E meus irmãos, eu falei no início, mas o meu desejo nessa noite, queridos, meu desejo nessa noite, amada igreja, é te trazer uma palavra de esperança, é te trazer uma palavra de vida, e não uma palavra de morte, é te trazer uma palavra de alegria, não uma palavra de tristeza. O meu desejo nessa noite é de trazer uma palavra de saúde, e não uma palavra de doença, é trazer uma palavra de esperança, de prosperidade, não uma palavra de pobreza. Mas eu pergunto, como falar sobre isso em tempo de insegurança? Como falar sobre isso, não sendo hipócrita, não sendo alguém falso, mas entendendo o que nós estamos vivendo como planeta Terra, mas especial para nós como nação brasileira, especial para nós como Pará, estado do Pará, especial para nós como Tailândia, como igreja de Jesus nessa cidade. Como falar sobre essas coisas, irmãos, em tempo de insegurança, em tempo de instabilidade na saúde, de um cuidado extremo, em tempo de estabilidade nas finanças, nos ensinos, escolas fechadas, faculdades, as empresas, comércios quase que todos parando. Como falar sobre isso nesse tempo, irmãos? Foi a pergunta que o Senhor me fez. Tempo para muitos de medo e até de pânico, como os pastores falaram aqui, né, que isso não é tempo de medo, não é tempo de pânico, mas é tempo de nós crermos. Mas fica essa sensação no ar nesse tempo, e nós não podemos
fechar os nossos olhos e achar que não, que está tudo bem, sair nas ruas e achar que está tudo bem. Não, não. Esse é um tempo que estamos vivendo, como Jesus nos advertiu, que nós passaríamos por um tempo difícil, viria tempo de aflições, mas Ele mandou que nós tivéssemos o quê? Bom ânimo, porque, irmãos, nós vamos vencer. Jesus nos disse outras vezes, que quando nós acordamos de manhã, a misericórdia dele já está com a nossa vida, irmão, já está com a sua vida. Isso não tem sido a causa de nós sermos consumidos. Jesus disse que momentos de aflição, de tristezas, teriam tempo. A palavra de Deus nos diz que a tristeza, o choro, pode durar um tempo, pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então eu creio sim que eu posso falar sobre isso para a sua vida nessa noite. Eu creio que eu posso falar sobre uma palavra que vai motivar você, irmãos. Eu não quero falar nada de pânico, de medo, de tristeza, não quero falar sobre isso. Eu quero que você olhe para mim nessa noite, mas eu quero pregar para você nessa noite. Eu quero falar algo sobre motivação, porque foi isso que o Espírito de Deus falou comigo, foi isso que Ele me pegou nesses dias e Ele me motivou. Ele falou: esse é um tempo, meu filho, de você se levantar. Esse é um tempo de nós orarmos, buscar mais, mas esse é um tempo de entender que eu quero fazer algo com a minha igreja, com a minha noiva. E eu quero falar sobre motivação. Eu não sei você, irmãos, mas eu preciso ser motivado. Eu preciso ser motivado, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, porque senão nós vamos ficar, nós já estamos reclusos, estamos ali nos protegendo em casa. Mas ali, irmãos, eu preciso entender que eu preciso fazer algo, eu preciso ser motivado, eu preciso entender que Deus está comigo ali, que Ele está me trazendo estratégia, que Ele está trazendo na minha vida planos, projetos, que Ele está me preparando para que quando passar isso, nós vamos sair, nós vamos ser melhores, nós vamos estar melhores. Eu entendo isso, eu creio nisso, irmãos. Nós precisamos de motivação. Quantos precisam de motivação? Você pode levantar sua mão? Amém. Dá para ver alguns aqui, mas não dá para te ver em casa, né? Mas se você precisa de motivação aí na sua casa, levante a sua mão e diga: Jesus, eu preciso de motivação, eu preciso ser motivado nesse tempo. E eu quero aqui, irmãos, definir primeiro o que é motivação. A palavra é ter motivo para uma ação. Motivação é ter motivo para uma ação. A palavra motivação quer dizer movimentar, não estacionar, prosseguir ante as circunstâncias. A circunstância está adversa, eu vou prosseguir. Motivação significa entusiasmo. Você já viu uma pessoa quando ela está entusiasmada, irmãos? Então motivação tem um significado de entusiasmado também, e é muito interessante. Fazer com que as coisas aconteçam. Uma pessoa entusiasmada, ela faz com que as coisas aconteçam, e não apenas acreditar que as coisas vão acontecer, não apenas acreditar que algo vai passar, mas eu preciso ser resposta de Deus, dentro da minha casa, na minha família. Eu preciso ser resposta de Deus para a minha cidade, eu preciso ser resposta de Deus para esse mundo, eu preciso ser resposta de Deus na vida de pessoas que estão comigo, que estão do meu lado. E por isso, eu quero te dizer isso nessa noite. Não somente acredite que as coisas vão acontecer, mas você comece a ser resposta para isso. Como, pastor? Como se nós estamos trancados, nós estamos protegidos em casa, o que eu posso fazer? Você pode. Nós temos ouvido tantas coisas, e uma das coisas que nós temos visto e postado nesse tempo, nós estamos nos evitando abraçar, tocar nas mãos, nos protegendo, mas, irmãos, nós não estamos proibidos disso aqui, de colocar os nossos joelhos no chão, de orarmos mais ainda, de clamarmos mais ainda. E não tem, irmãos, motivação melhor, não tem entusiasmo melhor do que nós colocarmos diante de Deus. Eu lhe garanto que se você ficar meia hora, uma hora, adorando a Deus, louvando a Deus dentro do seu quarto, chorando diante de Deus, lendo a palavra, muitas coisas vão mudar. E deixa eu te falar algo, irmãos. Será que nós vamos ficar parados nesse momento? O irmão Josias falou aqui, na fala dele, que nós não podemos nos paralisar, ficar paralisado.
E é verdade. Será que nós vamos ficar estacionados, irmãos? Escuta, o que eu quero te falar, muitas vezes, esse ficar parado, não é o físico, não é físico, irmãos, mas é estacionado mental, principalmente isso aqui. Não é deixar de se locomover, não, você vai se locomover, e principalmente, em casa, né? Aproveite esse tempo para você trocar a lâmpada, arrumar o banheiro, para ajudar a sua esposa, homem. Aproveite esse tempo, você vai se locomover dentro da sua casa. Aproveite para limpar, para fazer tantas coisas. Mas o que eu quero dizer é que não é o físico. Porque, irmãos, a pior estagnação que tem, a pessoa parar, é mental. Marcela falou ontem aqui, às vezes nós falamos algo e nós nos paralisamos, nós paramos, nós liberamos uma palavra e aquilo, sabe, irmãos, vem e nos pega e nós nos aquietamos. Eu quero dizer para você aí em sua casa e aqui também, nós temos motivos para agir, motivos para caminhar, para não ficar parados, para não desistir. Sim ou não, irmãos? Temos. E hoje eu e você, eu quero dizer aqui, eu quero declarar que nós vamos sair dessa palavra, nós vamos sair desse culto, dessa pregação, cheios de Deus, mas cheios de esperança, irmão, cheios de alegria em nossas vidas. Eu quero dizer nessa noite que você vai, quando terminar esse momento que nós estamos cultuando a Deus, você vai sair desse lugar, você vai levantar da sua sala, do seu quarto, cheios de Deus, cheios de motivação, como nós cantamos aqui, porque Ele vive, vivo está, e nós podemos crer no amanhã. As pessoas estão assustadas, e nós estamos conversando hoje no grupo com os irmãos, e cada um falando alguma coisa, e eu falei assim, sabe o que acontece? As pessoas estão com medo de morrer, medo da morte. Sabe por quê? Porque nós não nascemos para morrer, Deus nos criou para morrer, e é por isso que eu quero falar de vida, daquilo que Deus tem ainda para você. Não parou, não acabou, e eu quero te dizer, nós vamos sair dessa maneira. Deus, Ele não parou, irmãos. Deus tem muitas coisas para fazer na minha vida e na sua vida também. Creia que Ele vai fazer, creia que Ele vai fazer. Amém, queridos? Você está me entendendo? Você pode dar um glória a Deus aí bem alto onde você estiver. Glória a Deus. Dê um glória a Deus dentro da sua casa, para estremecer esses telhados, o forro. Dê um glória a Deus, diga, Deus, quão bom é te adorar, quão bom é te servir, quão bom é ouvir tua palavra, quão bom é estar aqui com a minha família próxima, quão bom. Mas eu quero voltar aqui, queridos, no texto que nós lemos, e eu quero te falar dessa inconfundível, não tem confusão, não tem como nós compararmos, a palavra é essa, inconfundível soberania de Deus. Nesse texto que nós lemos, irmãos, eu entendi nesse texto aqui que o que aconteceu com a vida dessa mulher, dessa moça, dessa jovem que se tornou rainha, Esther, o que aconteceu com a família dela, com seu tio, pai de criação, foi algo tremendo, porque em momento como esse que estamos vivendo, parecido, assim estava essa família, assim estava o povo de Deus daquela época, assim estavam os judeus naquela época. Por isso Deus me deu essa palavra. Quem sabe se não foi para esse tempo? Quem sabe se que não foi para esse tempo, para você se levantar do comodismo, para você se levantar desse coma espiritual? Quem sabe não foi para esse tempo que Deus está te chamando para ter mais intimidade mesmo com Ele? Quem sabe que se não foi para esse tempo que Deus está te preparando, está te forjando? Quem sabe não foi para esse tempo que Deus quer transformar a sua vida no secreto? Quem sabe não é para esse tempo que Deus quer te fazer uma esposa melhor, um marido melhor, filhos melhores, patrões melhores? Que Deus não quer nos fazer melhores pessoas, irmãos. Eu entendo isso. E esse texto que nós lemos conta a história na época do rei Xerxes. E essa história aqui é uma história muito linda, irmãos. É uma história do livro de Esther, que está na Bíblia. Eu quero falar algo aqui. Eu quero trazer essa palavra
expositiva aqui, lendo esse texto e comparando algumas coisas junto com você. E essa história que nós lemos, eu comecei a ler a partir do capítulo 2, do verso 4. Mas, irmãos, essa história ocorreu na época desse rei, do rei Assuero, chamado também de Xerxes. E é uma história conhecida, uma história linda, que nos ensina tantas coisas, irmãos, tantas coisas. Mas uma mulher, chamada Rainha Vasti, esposa desse rei, não aceitou o seu convite para estar numa festa, e ali o rei, querendo mostrar ela, apresentá-la aos seus nobres, as pessoas que estavam ali, aquela rainha rejeitou, e por causa disso, ela fez com que aquele homem passasse uma vergonha, uma autoridade, um rei. E aquele rei foi aconselhado pelos seus conselheiros, pelos seus sábios, de que ela nunca mais viesse à presença do rei. Ah, irmãos, como Deus falou comigo. Eu quero dizer que esse rei aqui representa Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quão difícil é alguém não poder chegar à presença do rei, mas ela foi banida de não poder mais estar na presença do rei, e por isso houve toda essa história, esse desenrolar. Sabe por quê? Porque Deus não parou, Deus não para, e Deus estava traçando um plano, um projeto para salvar o povo dele. Porque, irmãos, tempos de lutas, tempos de guerras, tempos de aflições, tempo de escassez, tem vindo sobre essa terra anos e anos e anos, e será assim até a volta de Cristo. E nós entendemos que Deus está humilhando, Deus está quebrantando, Deus está fazendo tantas coisas nesse tempo, com esse mundo, porque que todos nós estamos debaixo da mesma situação. Não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco, não tem feio, não tem bonito. Todos estamos debaixo da mesma situação. Por isso, quem sabe se não foi para esse tempo que Deus está te tratando, quer quebrar o teu orgulho, quer mudar a sua maneira. Entenda isso. Porque quando essa mulher chamada Esté, e nós lemos aqui que essa mulher chamada Esté, quando ela teve a oportunidade, ela foi escolhida, ela era bonita, ela era uma jovem que foi bem cuidada, bem tratada pelo seu tio Mardoqueu, pai de criação, e assim como outras foram chamadas para ir para o palácio, para serem preparadas, para que o rei pudesse escolher aquela que substituiria a rainha Vasti. E Esté, judia, do povo de Deus, tinha sido já presa, tinha sido tirada da sua terra, estava morando ali, nesse país. E meus irmãos, quando ela é chamada e quando ela é apresentada diante do rei, o texto que nós lemos, e todo o texto dessa história é muito lindo, fala sobre isso, a maneira que Esté se conduzia, como ela agia, aquilo encantava, e o rei já gostou dela. Mas quando chegou o momento que nós vemos que ela foi apresentada diante do rei, diz que o rei se agradou sobremaneira. O rei se agradou sobremaneira, se apaixonou por Esté e a amou mais do que todas as mulheres do seu harém. E ela conquistou sua aprovação, seu favor mais do que todas as virgens. Por isso ele decidiu colocar sobre a cabeça de Esté a coroa real da Pérsia e a constituiu rainha em lugar de Vasti. Esté, de uma camponesa, de uma órfã de pai e mãe, porque os pais tinham morrido, de talvez uma ninguém, se tornou agora a rainha do Império Persa, esposa do rei Xerxes. Olha que coisa preciosa. Para quê, irmãos? Para quê? Tudo ia bem, tudo estava bem, e ali estava Esté, o seu tio, sempre ali no palácio, passando, visitando, ver como as coisas estavam. Mas deixa eu falar algo. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não temos o controle das coisas. Deus permite, a Bíblia diz que Deus abate, Deus levanta. Irmãos, e algo aconteceu, uma trama diabólica, uma trama de inveja, de orgulho por parte de alguém, por parte de um homem, aqui nessa história que está registrada aqui na Bíblia. Amã, onde não gostava de Mardoqueu,
e ele tramou algo terrível contra a vida não só a vida de Mardoqueu, mas a vida de Esté, que também era judia, todo o povo judeu daquela época. Irmãos, como o povo de Deus é perseguido, como o povo de Deus às vezes passa por situações terríveis. E diz o texto que esse homem chamado Amã, ele manipulou o rei, ludibriou o rei, oferecendo dinheiro, ouro, prata, dizendo que tinha um povo que não tinha os costumes, que não servia o rei, e que o rei desse um decreto para que exterminasse aquele povo da face da terra daquela época. E o rei não quis o dinheiro dele, mas falou: faça o que você quiser com esse povo. E assim começou uma trama para que o povo de Deus fosse aniquilado naquela época. E meus irmãos, e quando eles deram essa sentença, quando foi baixado esse decreto do rei, porque quando o rei baixa um decreto, irmãos, já está baixado e pronto. Diz que o rei estava no seu palácio, sentado, bebendo com Amã, e o povo daquela cidade chamada Suzã entrou em pânico, porque marcaram uma data, e um dia só seria o extermínio de todos os judeus daquela cidade, daquela capital, de todo o império. Onde tivesse o judeu, foi levado cartas e cartas e cartas avisando que tal dia ia acontecer algo e todos os judeus seriam fuzilados, seriam aniquilados, eles morreriam. Então foi isso que aconteceu, que estava acontecendo. E o alvo de Amã, irmãos, em matar e aniquilar os judeus, foi aquilo que aconteceu. E quando nós vamos para o livro de Esté, caminhando já mais para frente, para o capítulo 4, diz que Mardoqueu soube de tudo que havia acontecido, rasgou suas vestes, ele chegou, procurou Esté para conversar, irmãos, o tio de Esté. Ele procurou, porque aquela sentença já tinha sido dada, ali era para matar homens, mulheres, crianças, todos passariam pelo fio da espada, seria exterminado. Eu fiquei me lembrando o Hitler daquela época, que também foi usado para querer exterminar o povo judeu. Mas escuta, irmãos, escuta. E nessa grande aflição, irmãos, eu quero dizer para você que é tempo de humilhação. No momento de aflição é tempo de humilhação, é tempo do povo se humilhar, é tempo do povo orar, buscar a Deus. Nós não temos hoje um inimigo visível, nós temos um inimigo invisível. Nós temos uma enfermidade, uma doença, um vírus que tem matado pessoas. Nós temos algo que está acontecendo no mundo, no nosso estado, no nosso Brasil. E nesse momento de aflição é tempo de humilhação do povo de Deus. Por que está acontecendo isso? Por que as igrejas estão fechadas? Por que os comércios estão fechados? Irmãos, são tantas respostas, são tantos porquês, mas não é o porquê, é o que Deus quer nos ensinar com isso. O que Deus... E nós já chegamos no consenso que nós sairemos melhor. Amém? Você vai sair melhor dessa situação. Se você houver no seu coração a motivação, você vai sair melhor dessa situação. Você vai ser alguém que vai aprender coisas grandes e tremendas. Nós sairemos melhor, nós seremos melhores pastores, ministros, pai, mãe, servos, servas. Porque antes, irmãos, de Deus fazer algo grande na vida de alguém, Deus permite muitas vezes nós passarmos por uma prova. Antes de Deus exaltar alguém, Deus humilha. Por isso que a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Antes de que você viva essa palavra profética que foi liberada sobre nossas vidas, esse ano 2020 ser um tempo de viver coisas novas, é o tempo de Deus estar nos ensinando algo, irmãos. E nós já estamos vivendo coisas novas em Deus, porque eu sei que onde você está agora, aí na sua casa, Deus está falando contigo, Deus está ministrando no seu coração. Em grande aflição é tempo de humilhação. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, é humilhação, irmãos. Nós não somos todos do mesmo patamar. É tempo de humilhação, é tempo do povo de Deus buscar a Deus, para que algo aconteça. E foi isso que estava acontecendo aqui. Mardoqueu vai até Esté,
e pede ajuda para ela. O capítulo 4, o verso 8, diz assim, verso 7, Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido com ele, a soma exata da prata que Amã havia prometido depositar a tesouraria do rei. Também lhe deu a cópia do decreto proclamando na capital de Suzã que ia exterminar todos. Naamã contou tudo ali para Esther, irmãos. E sabe o que foi que Esther respondeu para ele? Olha aí, verso 10. Então ela o orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu, quando ele manda esse anúncio, chega até ela: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei. Esther estava dizendo: diga para o meu tio que isso é uma lei, eu não posso chegar agora lá e pedir ajuda para o rei, porque qualquer pessoa que chega diante do rei, era o costume daquela época, era uma lei. O rei estava no seu trono, na sala real, e se alguém entrasse na presença do rei, sem ser autorizado, sem que o rei chamasse, essa pessoa poderia morrer na hora. Se o rei não levantasse o seu cetro para aquela pessoa, ela era exterminada. E a rainha Esther diz aqui, que já tinha 30 dias que o rei não a chamava, mas aquela mulher disse algo chave, disse algo para ele, porque quando estava nessa situação, nesse caos que ela deu essa resposta para o tio Mardoqueu, e quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, imediatamente Mardoqueu disse algo para ela. Está aí no verso 13: não imagine que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Você entende, irmãos, aqui? Mardoqueu disse: não, minha filha, deixa eu te falar algo, não é porque você é a rainha, porque você está aí, porque se você se calar nesse momento crucial, algo vai acontecer. Deus pode fazer do jeito dele, mas eu disse no começo, será que não foi para esse tempo que Deus está te levantando? Não é tempo de você se calar, é tempo de você ser motivado em Deus a viver coisas novas. E quando você sair, quando nós saímos desse tempo, irmãos, nós já saberemos o que nós vamos fazer, nós saberemos aquilo que nós precisamos mudar, nós já saberemos aquilo que nós precisamos fazer fora da nossa casa, do nosso ambiente, no nosso trabalho, nas nossas escolas. É isso que nós precisamos, irmãos, porque Esther foi advertida. Quem sabe, Esther, se não foi para esse dia que teu nome foi nomeada rainha da Pérsia. E é por isso que há uma necessidade de obediência, né, de temor diante das autoridades, mas acima de tudo, acreditando e confiando em Deus. Não é sendo frouxo, não é sendo negativista, não é dando maus relatórios, não é assustando as pessoas, não é dessa maneira, mas é reconhecendo a realidade. Às vezes, irmãos, nós precisamos dar um passo atrás para nós darmos 2 para frente. Às vezes nós precisamos recuar um pouquinho para depois nós avançarmos mais. E eu sei que Deus está nos ensinando nesse tempo. Deus está nos ensinando nesse tempo. Não tem Estados Unidos, nação poderosa, não tem China, não tem Europa, nesse tempo, que não estão preocupados. Escuta, irmãos, a segunda resposta de Esther para o seu tio Mardoqueu foi, mediante aquilo que Mardoqueu disse para ela, ela falou: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos, depois iremos ter com o rei, ainda que esse gesto seja um gesto considerado rebelde contra a lei, se perecer por isso, pereci. Esther entendeu que o que importava agora para a vida dela era ela ser um instrumento, ela agora ser um instrumento na vida da família, um instrumento na vida daquelas pessoas. Esther entendeu agora, irmãos, que a vida dela
não estava mais nas mãos dela. É como você está entendendo agora, que você sai de casa, que nós vamos no supermercado, em lugar, e você fica temeroso com esse inimigo invisível. Os idosos, nossos pais, avós, tios idosos, temerosos, porque vai fazer o quê? Mas escuta o que eu quero te falar nessa noite. Depois dessa resposta que Esté deu a Mardoqueu, eu entendo algo aqui, irmãos, que é hora de nós irmos, é hora de nós batermos, é hora de nós insistirmos com o rei, é hora de nós nos curvarmos, é hora de nós chegarmos a ele e falar: rei, levanta o teu cetro, levanta o teu cetro, que a tua noiva está aqui, a tua noiva precisa de ti. É hora de nós dizermos: não é pela nossa força, não é. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida de muitas pessoas está em risco. Tem muitos profissionais trabalhando, cuidando, médicos, enfermeiros, técnicos, cuidando das pessoas. A situação financeira da nação, do mundo está em risco. Está em risco. Mas sabe o que eu entendo aqui? Será que não é para essa hora que Deus realmente está falando com a igreja? Desperta! Desperta, tu que dormes. É hora de ir à presença do rei. É hora de buscar as riquezas, os projetos de riquezas que estão nos céus, para que os anjos entreguem aqui na terra para nós. É hora de chegar diante do rei. Mas ninguém chega diante do rei de qualquer jeito, irmãos. Não é apenas tendo uma igreja, uma congregação para você estar, vindo no culto de domingo, de quarta-feira. Não é dessa maneira que se chega na presença do rei, que toca o coração do rei. Mas é com humilhação, é com jejuns, é com prantos, é reconhecendo, irmãos, é para que nós possamos de fato tocar o coração do rei. E é isso que ele espera nesse tempo, de mim, de você. É isso que ele espera de cada um de nós, pastores. Por isso que eu entendo que é esse tempo que Deus está querendo dizer para você, que está na sua casa, você que nos ouve. Deus te ama, Deus tem um propósito, Deus quer te levantar, Deus quer que você mude a sua maneira de pensar, essa mentalidade. Porque Deus falou comigo que quando tudo isso passar, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão estar do mesmo jeito na maioria. Mas Deus falou assim comigo: para a igreja não, para minha noiva não, para minha amada não. Porque se eu estender o certo para minha noiva, para minha amada, algo vai acontecer. Vai ser coroado, vai ter vitória, vai ter bênçãos. Mas as pessoas precisam de ver hoje em mim e você. Talvez alguém que está do seu lado ouvindo essa palavra, louvando a Deus nessa noite, em família, que não tem visto que não tem visto o testemunho da sua vida, de um exemplo, de uma mulher, de um pai, de um filho. Mas hoje vocês estão muito juntinhos. A gente brinca, passa mensagens, e posta e transfere. Mas mais do que nunca, irmãos, Deus está unindo as famílias, pastor. Está unindo as famílias, nem que seja na marra, nem que esteja morrendo vidas e vidas aí, para te colocar hoje do lado do seu cônjuge, do seu filho, do tio, do avô. É isso que eu entendo. É hora de irmos à presença do rei. Tem coisas, irmãos, situações que é só na presença do rei mesmo. No capítulo 5, a partir do verso 1: passaram-se 3 dias, e Esté vestiu seus trajes de rainha, e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica em frente ao salão do rei. Xerxes estava sentado no seu trono, na grande sala real, de frente para a entrada principal. Quando viu a rainha Esté ali no pátio, teve misericórdia dela, e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão, em sinal de atenção. Então Esté se aproximou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe indagou:
que é o que tens, rainha Esther? Dize-me, pois o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino, te darei. Coisa linda, irmãos. Esther dirigiu-se à presença do rei, e o rei estendeu o cetro. Esse é o tempo, irmãos, de nós nos achegarmos a Ele. E essa história, e todo esse livro, depois você leia e medite em toda essa história linda. Uma história que tinha tudo para ser um caos, uma história que tinha tudo para que os planos daquele homem, os planos do inferno, para que aquele povo fosse exterminado, mas mudou, porque um homem chamado Mardoqueu e uma mulher chamada Esther se levantaram diante do caos, diante de uma situação. Eles foram motivados a lutar, motivados a orar, motivados a acreditar, motivados a entregar sua própria vida, se assim fosse, para que algo acontecesse. E que o final dessa história é muito lindo, irmãos, do que Deus fez. Eu quero dizer algo para você. Esse é o tempo. Esse é o tempo de dormirmos menos e orarmos mais. É preciso ir até a presença do rei. É preciso ir até a presença do rei. Porque muitas pessoas têm perdido o sono nesse tempo. Nós temos que orar por nossos governantes, irmãos, por nosso presidente, pelos ministros, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, por aqueles que nos governam, porque esse é um tempo de que esses homens e mulheres precisam de oração, precisam de ter uma direção. Esse é um tempo de que nós cremos como igreja, nós profetizamos, como eu falei, nós cremos que isso vai passar, porque nós agimos por fé. Mas se nós formos estar pela razão, irmãos, apenas pela razão, os gráficos, as notícias é que é tempo ruim. Como assim aconteceu nessa história? Aqui tinha tudo para dar certo, o plano terrível contra Esther, contra Mardoqueu, tudo para dar certo, mas não deu. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém se humilhou, porque alguém orou, porque alguém buscou, porque alguém até arriscou sua vida. Escuta, Deus está tirando o sono de alguém. Sabe para quê? Para que se levante um homem, uma mulher de Deus, para interceder, para se humilhar, para orar, para ser canal de transformação, de lugar de caos para lugar de paz, de segurança. Isso pode ser aí na sua casa mesmo, isso pode ser aonde você estiver. Deus tirou o sono do rei Xerxes para levantar Mardoqueu e a rainha Esther, para ser canal de salvação para aquele povo, para os judeus daquela época. A história diz que o rei foi dormir e ele não conseguiu dormir, porque o Espírito Santo foi lá e falou: ei, acorda, você não vai dormir não. E Deus tirou o sono daquele rei. E quando ele estava com insônia mesmo, ele pediu: traga um livro aí, histórico, deixa eu ver as crônicas, deixa eu ver o que está acontecendo no meu reinado. E quando ele começou a ler aquele livro, ele viu a história de Mardoqueu, desse homem, que no passado tinha descoberto uma trama contra a vida dele, lá no palácio. E tudo era registrado, irmãos, tudo era anotado. E o rei, quando leu aquilo, o rei perguntou: esse homem aqui foi honrado? O que fizeram para esse homem? Salvou a minha vida? Disse: não, rei, não foi feito nada. E o rei disse: eu preciso honrar esse homem. Sabe por quê, irmãos? O rei, ele tem alegria em nos honrar, em nos honrar. Não tem? Quando nós dizemos que os humilhados serão exaltados, que a humildade ela antecede a honra. Leia essa história, medite nessa história bem direitinho, sobre o vídeo de Mardoqueu. A humildade antecede a honra. E quando o rei viu aquilo e disse: eu preciso honrar esse homem, e a trama estava sendo feita. Deixa eu fazer uma analogia aqui. O coronavírus, essa praga, estava solto. O inferno talvez estava em festa. O inferno hoje pode ser que está em festa. Cadê os crentes? Cadê o povo? Não estão na igreja, pastor.
está fechadas as portas. Mas a Bíblia diz o quê? Que a igreja, o pastor disse aqui, a minha igreja, Jesus disse, não, o inferno não prevalecerá contra a noiva de Jesus, contra a igreja de Jesus. Estava assim dessa maneira, e aí, aquele homem, Mardoqueu, o rei quis honrar aquele homem, e no mesmo momento vai chegando o inimigo, irmãos, vai chegando o inimigo para matar, preparou uma forca, tramou tudo, achou que o rei, já tinha dado o decreto que era para matar, e aí quando ele chega no palácio, o rei já estava perguntando, querendo honrar a vida de Mardoqueu. Quando Amã chega lá, o rei, vem aqui Amã, você é meu conselheiro, o que é que eu preciso fazer para honrar a vida de alguém que ajudou o rei, que foi bênção na vida do rei? E Amã, orgulhoso, cheio de soberba, como muitos, às vezes estavam vivendo, como muitos, e agora você está onde? Quietinho em casa. Deus está falando contigo, querido. Deus está falando contigo. Não tem jatinho, não tem helicóptero, não tem dinheiro que possa te levar. Para onde que você vai? Para onde? Deus está nos tratando, nos ensinando nesse tempo. E a Bíblia diz que quando aquele homem chegou, achou que fosse ele que seria honrado, Amã. E a Bíblia diz que ele disse de si mesmo: o rei quer me honrar. Rei, você pega o manto real, aquele que você já usou numa causa nobre, pega o seu cavalo, põe esse homem em cima do cavalo com o manto, e mande alguém sair na rua com ele, dizendo, assim se faz com o homem que o rei quer honrar, que o rei gosta. É assim que se faz, sai na rua andando. E o rei disse para Amã, aquele que queria matar Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante daquele homem. Ele adorava o rei dos reis, ele sabia quem era o Senhor da vida dele. E quando o rei fala assim para ele, Amã, pois pegue a capa, pegue o cavalo, pegue tudo, não deixe de fazer nada do que você falou com Mardoqueu. Amã quase cai para trás, irmãos, eu imagino. Mas ele teve que agora ser humilhado. E aí ele pega o cavalo do rei, põe Amã em cima do cavalo, com o manto real, com a cópia da coroa na cabeça, e ele sai desfilando na cidade. É assim que o rei faz quando quer honrar alguém. É assim que o rei faz quando quer honrar alguém. Eu quero te dizer que Deus quer te honrar, noiva, nesse tempo. Deus quer nos honrar e não nos abater, e não nos humilhar, irmãos. Deus quer nos honrar. E eu creio, eu tenho orado por isso. Eu quero ver as notícias, eu quero ver depois que tudo passar, as pesquisas, se puder, alguém me ajude, mande para mim depois, no meio desse povo que está morrendo, quantos crentes estão morrendo, e quantos que não temem a Deus estão morrendo. É bem verdade que poderia morrer mais crentes, porque já está salvo, não, porque eu creio, irmãos, que o rei, ele nos guarda. E quando nós estamos orando nesses dias, e você tem feito ato profético na sua casa, você tem declarado o Salmo 91, você tem ungido os seus umbrais da sua porta, representando o sangue do Cordeiro, que praga, que peste não entra. Você tem declarado que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Nós temos agido por fé nesse tempo, precavido sim, mas declarando essas verdades. Mas quando Deus quer honrar alguém, Deus faz isso. Deus levanta. E a Bíblia diz que aquele homem foi levantado, irmãos. Deus tirou o sono daquele rei para levantar Mardoqueu. E eu pergunto, quantos querem ser canal de Deus para esse tempo? Quantos querem ser canal de Deus para esse tempo? Amém. Responda onde você está. Você quer ser canal de Deus para esse tempo? Você quer ser honrado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Precisamos ser canal de Deus, irmãos. Lá em Gênesis 41, a partir do verso 1, diz que Deus tirou o sono de Faraó, para levantar quem? José, para tirar José daquela prisão, e fazê-lo governador do Egito, porque o rei queria honrar José, que soube esperar, que soube passar pelo processo. Mas Deus tem tirado o sono de pessoas, e eu oro para que Deus tire o teu sono mais, para que Deus tire o meu sono,
para que nós possamos ser canal de Deus na vida de pessoas. Eu oro para que Deus possa agir nesse tempo nas nossas vidas. Deus tirou o sono daquele rei Faraó para levantar José, de um tempo de caos, de aflição, para um tempo de fartura, de um tempo de morte para um tempo de vida. Escuta o que eu vou falar, igreja, receba essa palavra em nome de Jesus. Esse não é tempo, irmãos, de morte, esse não é tempo de pobreza, esse não é tempo que você vai viver escassez, esse é o tempo que Deus vai fazer o sobrenatural, como fez na vida de José, na família dele, como fez na vida de Esté, de Mardoqueu. Esse é o tempo que Deus vai nos surpreender, se nós nos humilharmos, se nós buscarmos, se nós continuarmos acreditando e confiando nele, pedindo perdão, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Daniel 2, a partir do versículo 1 e o versículo 13, o livro de Daniel. Deus tirou o sono do rei Nabucodonosor para levantar um jovem chamado Daniel, fiel, leal ao seu Deus, e através da vida dele, de Daniel, muitos foram salvos da morte naquela época. E também houve um decreto, irmãos, de um rei pagão, de um rei que não adorava a Deus, que não conhecia o Deus de Israel, mas Deus tirou o sono daquele rei, para que Daniel interpretasse aquele sono, para que Daniel lesse, porque nenhum dos sábios daquela época conseguiu, e o rei ia mandar matar todo mundo, mas tinha alguém lá, tinha um Daniel. Eu creio que nesse tempo, Deus está levantando e quer levantar Daniéis, Deus quer levantar Josés, Deus quer levantar Mardoqueus, e nós precisamos crer naquilo que Deus está falando, irmãos. E diz lá em Daniel capítulo 6, verso 26 e 27, Daniel 6, 26 e 27, que o rei, aquele rei, irmãos, Nabucodonosor, aquele rei, irmãos, pagão, ele baixou um decreto, e ele disse que a partir daquele tempo, o Deus de Daniel seria o Deus daquele povo, o Deus de Daniel seria o Deus honrado, seria um Deus exaltado. Aquele rei baixou o decreto, dizendo: eis que edita um decreto para que em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é o Deus vivo, e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Será que eu estou falando com alguém nessa noite? Ei, será que você está entendendo? Será que você está entendendo que você faz parte desse reino? Será que você está entendendo que você é esse que faz parte desse reino? E que o nosso Rei dos Reis, o nosso Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, tem todo o poder nos céus e na terra e embaixo da terra. E diz que nenhum nome é maior do que o nome dele. Olha aqui para mim, escuta. Olha o que Deus falou comigo. Achei muito interessante. Nós não podemos, irmãos, temer o nome câncer. Nós não podemos temer o nome HIV. Você não pode temer esse nome coronavírus, porque existe um nome maior do que todo nome, é o nome de Jesus Cristo. Esse nome sim nós precisamos temer, reverenciar e declarar que Ele está acima de câncer, Ele está acima de HIV, Ele está acima de toda enfermidade, Ele está acima de coronavírus. O nome que está acima de todo nome, e diz que o seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Vai passar, calma, vai passar essa praga, vai passar esse tempo, calma, só precisamos nos esforçar, para nós termos bom ânimo, para nós entendermos o que Jesus falou, porque Ele disse que no mundo nós passaríamos por aflição, por aflições, mas nós precisaríamos ter bom ânimo. E eu quero finalizar essa palavra para nós orarmos já, dizendo para você, lá em Esté, no capítulo 7, no versículo 3, olha o que aconteceu aí, voltando aqui para Esté, para a história de Esté, para nós fecharmos. Então a rainha Esté respondeu: se realmente encontrei graça a teus olhos, ó rei, e se for do teu agrado, concede minha vida e a vida do meu povo, eis meu desejo e minha súplica. Deixa eu te falar algo aqui, irmãos. Escuta, recebe isso aí na sua vida. Todo inimigo
que se levantar contra você e sua casa cairá por terra, em nome de Jesus. Todo inimigo que se levantará contra você e sua casa cairá por terra, em nome de Jesus. Não tema coronavírus, mais do que temer Jesus, o nome dele. Jesus disse que nós não podemos temer, irmãos, o homem que pode matar o nosso corpo. Ter medo, porque o mundo tem medo. Uma pessoa falou para mim hoje, o irmão falou assim, conversando: pastor, está havendo até uma unidade, os políticos, as nações estão se unindo, estão assim em prol de unidade. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei: meu filho, sabe por que eles estão fazendo isso? Porque estão com medo de morrer. Não é porque eles são bonzinhos, não é porque é porque estão todos no mesmo pacote, estão com medo de morrer. E Jesus disse: não temas o homem que só pode que pode matar o teu corpo, tirar a tua vida, mas tema aquele que pode tirar o teu corpo e ainda lançar a tua alma no inferno. É esse que nós precisamos temer, Jesus Cristo de Nazaré. Mas Ele não quer te matar e nem lançar a tua alma no inferno. Não, o inferno não foi feito para você e nem para mim. O inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. Então, meus irmãos, diz que quando Esther chegou diante do rei para conversar com ele: se realmente encontrei graça aos teus olhos. E diante dessas palavras o rei Xerxes indagou: o que é que eu posso te dar, te ajudar? E aí Esther falou, diante dessas palavras, ela disse assim: olha, eu falo desse modo porque eu e meus povos fomos sentenciados ao extermínio, à matança, o verso 4 do capítulo 7, sido entregue como escravos e servas. Eu temia, me mantinha em silêncio, não falei quem eu era para você, rei. Esther estava falando. No entanto, essa desgraça que se aproxima não irá compensar o prejuízo que dela resultará para o rei, dizendo que havia um decreto que o próprio rei tinha dado para matar todos os judeus e ela estava incluso. E sabe qual foi a resposta do rei? Quem é esse que ousa pensar em praticar algo de tamanha abominação? E onde se encontra esse coração perverso? Respondeu Esther: o adversário, o inimigo é Amã. O rei, num arrobo de ódio, levantou-se abruptamente do banquete, abandonou o vinho que bebia e caminhou apressadamente para o jardim do palácio. E ele mandou que matasse Amã, o inimigo de Mardoqueu, o inimigo de Esther, o inimigo do povo judeu. E é por isso que eu ministro essa palavra sobre a sua vida. Eu não estou dizendo, irmãos, que vai se levantar contra você carne e sangue, mas o inimigo invisível que se levantar contra a sua vida e contra as nossas vidas vai cair por terra, porque maior é aquele que está em nós, maior é Jesus, maior é o nome dele. Não tema, é Ele que guarda a sua família. Meu filho está lá em Fortaleza, minha nora, você tem muitos parentes que estão em outras cidades, que não estão podendo ver, mas é Deus que guarda, vai passar. E meus irmãos, escuta, capítulo 8, diz, escuta, era um decreto, o rei falou: tudo bem, mata esse homem. Mas Esther disse: rei, o decreto foi dado, nós corremos risco, está chegando o dia que foi marcado para a aniquilação das nossas vidas. Irmãos, e palavra de rei era palavra, não tinha como ele baixar aquele decreto. Escuta, hoje nós estamos debaixo de uma sentença, debaixo de um decreto, do que está acontecendo sobre nossa cidade, nossa nação. O decreto é essa praga, essa peste. Eu entendo, irmãos, que não foi o chinês que inventou esse vírus, como muito está pensando. Tem gente que está dizendo: mas foi o chinês. Não, é o diabo. Irmãos, se for o chinês ou for o diabo, todos eles trabalham para Deus. Até o diabo trabalha para Deus. O diabo só faz aquilo que Deus permite. Mas nós vamos olhar para a história da Bíblia. O próprio 2 Crônica 7,13, Deus diz lá: se eu encerrar as chuvas, parar as chuvas, se eu enviar pragas, gafanhotos, Deus está dizendo que Ele também pode fazer isso. Para quê? Para que o povo dele, eu e você, vamos chegar até a presença dele, para que eu e você possamos nos humilhar, orar, buscar a face dele, se converter dos nossos maus caminhos. Diz que Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra. Essa é a vontade do rei, essa é a vontade de Deus. Então nós estamos debaixo desse decreto. Esther
e o povo dela estava debaixo desse decreto. Capítulo 8, verso 8, diz assim: escrevei, pois, agora mesmo um novo decreto a respeito dos judeus, o que bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o meu anel real. O rei estava dizendo, porque todo edito redigido em nome do rei, selado por meio do seu anel, é irrevogável. E qual foi o decreto agora, irmãos? Verso 11: e o decreto do rei concedia aos judeus, capítulo 8, verso 11, concedia aos judeus o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que tentasse atacá-los, colocando também em risco suas mulheres e crianças. Resguardava também o direito de saquear os bens do adversário. Verso 12: as determinações do rei entraram em vigor em todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, no 13º dia do 12º mês, entre fevereiro e março. Nós estamos no mês de março, e Deus falou comigo, sabe, irmãos, mês de março é o mês do decreto. Mês de março, irmãos, é o mês de que Deus está dando um decreto sobre esse mal. Eu quero declarar, eu quero que você concorde comigo em fé. Eu quero que você concorde comigo, irmãos, que o mês de abril, esse mal será exterminado. Essa praga, esse decreto que foi lançado sobre nossa nação, esse decreto que nós estamos passando no mês de abril, há de cair por terra, porque nós estamos de março. E aquilo que as autoridades, que os médicos, que tudo que tem falado, há de cair por terra. Escuta, nós não podemos negligenciar. Sabe por quê? Porque o rei falou assim, eu baixei um decreto, e o decreto foi para o povo daquela época se reunirem e se protegerem. Ei, irmãos, o que nós estamos vivendo hoje? Nós precisamos nos proteger, amém? Então não seja irresponsável, pai, mãe, não seja irresponsável, vovô, vovó, titio, titia, não seja irresponsável, você que nos ouve nessa noite, com relação à proteção. É o tempo que nós precisamos nos proteger, irmãos. E se nós estivermos protegidos, guardados, como? Buscando fazer aquilo que eles estão nos instruindo, ficar em casa, não se aglomerar muitas pessoas, cuidado com as mãos, cuidado com tantas coisas. Se nós estivermos protegidos, irmãos, e esse mal querer se alastrar, ele não vai conseguir romper, vencer, porque aí sim nós vamos lutar, aí sim vai chegar a hora que nós vamos pegar a espada e falar, não, aqui não, amém? Nós vamos orar nessa hora, em nome de Jesus. É um tempo de proteção, é um tempo que nós estamos protegidos, irmãos, para aquilo que Deus quer fazer por mim e por você. Esté 8, 16, 17. Deixa eu ler esse último versículo, esse Esté 8, 16 e 17. Meu Deus, diz assim: e grande felicidade, alegria, satisfação e honra tomou conta dos corações de todos os judeus. E em cada província, em cada cidade, onde quer que se anunciasse as ordens do decreto real, explodia entre os judeus grande manifestação de contentamento, irmãos, seguidas de animados banquetes e festas. Eles estavam motivados, pastor. Eles estavam motivados a lutar, eles estavam motivados a que o dia que chegasse, eles estavam se protegendo, eles estavam se cuidando, porque na hora, no dia, eles sabiam que a vitória era deles. E diz que de tristeza, de luto, mudou, havia ali manifestações de contentamento, seguido de ânimo. Muitos gentios, pessoas que pertenciam a outros povos do reino, se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Escuta, eu quero falar para você, muitas pessoas nesse tempo, talvez você está me ouvindo agora aí em sua casa, muitas pessoas nesse tempo que ainda não têm entregado a sua vida a Jesus, que ainda não têm se derramado diante do rei, que ainda não têm reconhecido suas falhas, seus pecados. Esse é o tempo de que muitos gentios, muitas pessoas que pertenciam a outros povos do reino, se tornaram judeus. Eles hoje, eu quero declarar, vão se tornar uma família só em Cristo, vão caminhar na mesma fé, vão caminhar amando a Deus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles.
E diz: irmãos, de tristeza, de insegurança, de pavor, de medo, a grande felicidade e alegria. Aleluia, amém. Deus é bom. Eu quero te convidar, você que está na sua casa, se você puder agora, com muita alegria, com muita graça, levante do seu sofá. Se você está deitado na cama, levante dessa cama. Está numa rede, levante dessa rede. Eu quero que você ore comigo nessa hora, se você puder nessa hora. Nós vamos orar nessa hora. Romanos 12, 12. Pastor Paulo é de Deus quando você disse: alegre-se na esperança, sejam pacientes da tribulação, persevere na oração. Aleluia. Alegre-se na esperança, sejam pacientes da tribulação, persevere na oração. Deus tem um novo decreto a teu favor, mas se proteja, igreja, se proteja, igreja. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Se levante, creia no que Deus está fazendo. E eu quero chamar você para fazer algo comigo nessa hora. Você que está na sua casa, eu gostaria que você pegasse na mão. Na sua família você pode pegar na mão. Você pode abraçar dentro da sua casa quem está com você aí, pode. Aí na casa você pode. Você pode. E eu quero que você declare comigo essa palavra de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vou contar até 3, você vai declarar da sua casa e nós vamos declarar daqui. 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ao Rei dos Reis, a Jesus de Nazaré. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam. Adore a Ele, adore a Ele, adore Ele nessa hora, adore na sua casa, adore onde você estiver agora, declare isso. As mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Diga que Ele é o Rei, Ele já estendeu o céu para você nessa noite. Ele tem um plano. Vamos declarar: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, vontade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Eu não posso finalizar, eu não posso encerrar o culto nessa noite sem antes eu fazer algo aqui. Eu gostaria que você, de onde você estiver agora, eu queria que você fechasse os teus olhos aí em casa. E se você reconhece nessa noite que Jesus te ama, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, morreu naquela cruz do Calvário por ti. Se você reconhece nessa noite, se Deus falou contigo através dessa palavra, reconheça nele nessa noite. Se você entende que você é falho, que você é pecador, que Deus te parou um tempo, te parou um pouco, para que você o escutasse, eu queria que você tomasse uma decisão. Onde você está agora? Quantos nessa noite gostariam de entregar a sua vida para Jesus? Aleluia. Eu não estou te vendo daqui, mas pelos olhos da fé eu estou te vendo. Pelos olhos da fé eu estou vendo você na sua casa, eu estou vendo você no carro, eu estou vendo você numa sala, numa rede, eu estou vendo você em algum lugar. Jesus está te vendo. Levante a mão para Ele onde você está. Aleluia. Se você está acompanhando, se você puder escrever na live, dizendo: pastor, eu estou aceitando Jesus,
Eu estou renovando a minha aliança. Eu quero também orar, eu quero juntar você que quer renovar a sua aliança nessa noite com Jesus Cristo de Nazaré. Se você puder escrever, escreva aí. Eu estou me reconciliando, eu estou renovando a minha aliança, eu estou aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero orar por você nessa hora. Amém? Levante sua mão. Oh Jesus, eu estou vendo algumas mãos levantadas. Eu estou vendo. Espírito Santo, toca. Não tenha medo. O rei quer estender o cetro para você nessa noite. Ele quer mudar o decreto. Que Ele quer mudar o decreto da sua vida. Amém? Continue com a tua mão levantada. Pai querido, eu oro, Pai, agora por esses e essas. Eu oro, Pai, por esses que entenderam essa palavra e que hoje estão reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, estão se arrependendo pelos seus pecados e estão renovando a aliança contigo. Eu oro pela tua igreja, por essa noiva linda que está me olhando aqui. Eu oro por essa noiva linda que está nessa casa, essa família, esses filhos, esse pai, essa mãe, essa avó, esse avô, esse tio, essa tia, esse primo. Oh Deus, guarda, Pai. O decreto, irmãos, foi mudado. O decreto foi mudado de morte para vida, de caos para alegria, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Só quero falar algo aqui. Se resguarde, seja entusiasmado para esse novo tempo. Eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida, essa palavra de ânimo, de um bom ânimo. Amém? Eu quero declarar que essa semana será especial. Vamos esperar passar. O que o ministro da saúde, o que estão nos orientando é de nós ficarmos essa semana mais resguardados. Tá bom? No nome de Jesus. Nós vamos passar o aplicativo para as células. Nós vamos reunir na quarta-feira online às 19h30, reunir na quinta-feira, iremos reunir no sábado e no domingo, se Jesus não voltar e se continuar do jeito que está, estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe e exalte a Ele, louve a Ele, diga para Ele nessa noite: Deus abençoe. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Que a graça de Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós nesse tempo. Seja abençoado, seja restaurado, seja curado pelo poder da adoração, do louvor. Exalte Ele, glorifique o nome dEle.